A gente vai falar do que está acontecendo dentro do PT. Tem uma discussão pública, por exemplo, entre a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é um cara bem-humorado, ele é um cara leve, gosta de fazer uma brincadeira, enfim, quem o acompanha em redes sociais nota isso, gosta muito de futebol, e ontem ele fez uma ilação do desempenho do PT na eleição municipal com um clube de futebol, dizendo que o PT, nas eleições presidenciais, é predominante. Afinal de contas, o partido ganhou 5. E esteve no segundo turno em todas. Por outro lado, nas eleições municipais está no Z4. O Z4 é aquele, para quem acompanha futebol, é o grupo dos últimos 4 colocados do campeonato que correm o risco de cair para a segunda divisão. Zona de rebaixamento. Onde o Corinthians estava até ontem, antes da vitória contra o Cuiabá, não está mais. Mas ali tá acontecendo esse problema. Na direita, aí a briga me parece ser um pouco mais contundente, porque ela transcende partidos e ela ocorre entre 2 subgrupos da direita. Entre a direita mais radicalizada, extrema direita, e a direita tida como mais moderada. Hoje, o expoente dessa discussão pública, ou os expoentes, são o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à presidência da República, e Jair Bolsonaro e os filhos dele. Então, eu queria começar te ouvindo, Aldrin, sobre o que acontece dentro do PT. Para quem não tomou conhecimento da discussão pública, o ministro Padilha fez essa brincadeira ontem com os jornalistas, numa entrevista, depois de uma reunião no Palácio do Alvorada, para discutir eleição, como é que o país saiu das urnas na segunda-feira pós-segundo turno. E aí ele dá essa declaração sobre Z4. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, como costumam dizer, pegou pilha, pegou ar. E disse o seguinte: ofender o partido, fazendo graça e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. Padilha devia focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente quando poucos acreditavam. Disse ainda que precisa refrescar a memória de Padilha. Diz que o país passa por uma ofensiva da extrema-direita e diz que esse é o custo, o desempenho ruim do PT é o custo de o partido encabeçar um governo de coalizão. É para tanto, Aldrin? Assim, se o PT tá mal, assim, de fato o desempenho do PT não foi bom quando você vai comparar com os partidos do Centrão, como União Brasil, Progressistas, PSD, MDB, mas essa foi mais ou menos a regra, né? O Partido dos Trabalhadores é um partido que se dedica muito e nos últimos anos exclusivamente a campanhas nacionais, a campanha da presidência da República. Se o PT ganhou 5 eleições e está em crise nacionais, né, não sei se é para tanto assim, então, são 5 eleições, pô. E todos os segundos turnos desde 89. O Lula ganhou, né? Não foi o PT, né? Acho que é bom separar. Eu ouvi a declaração do Padilha, fui ouvir de novo, assistir de novo, li a transcrição do que ele disse nos jornais. Cara, eu juro pra você, eu não vi nada demais do que ele falou. Eu também não. Não achei aquilo pra tanto, pra Gleisi ficar tão incomodada, ofendida. Ele faz um comentário rápido sobre o Z4, sobre a zona de rebaixamento dos times. E de fato, poxa, ele tá falando alguma coisa demais? Que o PT foi mal nessa eleição municipal? Nas eleições municipais de um modo geral? Evidente que foi. Mas não só o PT, a extrema-direita também foi. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Acho que a gente vai falar, né, do Ronaldo Caiado, inclusive, da briga. Houve um racha na direita e o PT foi um dos grandes perdedores dessa eleição desse ano. Agora, eu não entendi por que a Gleisi Hoffmann, que vai entrar para a história como a presidente do partido que reconheceu a vitória do Nicolás Maduro antes do próprio presidente da República, antes do próprio Lula, e fez isso por 2 vezes, né? Eu não entendi por que a Gleisi Hoffmann escolheu as redes sociais para responder ao Padilha, né? Publicamente. Precisava, né? Um post assim, do jeito que ela escreveu ali,
Parecia que ela estava conversando com o Bolsonaro. Dando bronca no Padilha para não ter o celular do cara para mandar um zap, para ligar para ele. Ô, Padilha, não gostei do que você falou. Sabe? Ficar chamando atenção no ar. Parece o Rafael Colombo quando não gosta do que a gente fala aqui. Fica falando no ar ao vivo. Tá falando do Reinaldo Azevedo. Não é assim que se faz. Você chama no canto. Ô, meu, por favor, não faz isso. Tal. É que eu acho que no caso da Glaze, eu acho que como a fala foi pública, ela se sentiu no direito de responder publicamente. Não, assim. eu também não achei. Eu acho que ela pegou pilha, porque, aliás, desde o domingo à noite, ela tem tentado rebater publicamente exatamente o que ela entende ser uma versão de que o PT foi mal na eleição. Por exemplo, eu estava assistindo a Globo News domingo à noite, ela mandou uma mensagem ao vivo para Andréa Sadi, quando a Andréa Sadi fez um comentário, uma cobrança sobre a necessidade de o PT se abrir para alianças com outros partidos de centro, por exemplo. Elas estavam discutindo o caso de Belo Horizonte, o erro que foi o PT ter lançado um candidato que teve 5% no primeiro turno e não ter apoiado o Fuad Noman do PSD ainda no primeiro turno, não só no segundo turno. E aí ela mandou instantaneamente para a Andréa Sadi uma lista de cidades em que o PT abriu mão de candidatura em nome de aliados, e não só aliados de esquerda ou centro-esquerda, PSB, PSOL, PDT, outros aliados que compõem a base de sustentação do presidente Lula também. Então eu acho que ela está se sentindo cobrada pelo desempenho ruim, está de saída da presidência do partido. Tinha que ser, é a presidente do partido, né? Enfim, e se sente injustiçada. Basta olhar o mapa eleitoral de São Paulo para você ver que o PT foi mal, perdeu Araraquara, né? Perdeu São Bernardo. Exatamente. Então... E aqui, né, o desempenho do Boulos, que era uma aposta grande e importante para o partido por ser São Paulo e também pensando já esse médio e longo prazo aí de recuperação, de ter mais lideranças fortes no partido, né, representando ali a frente, a ala esquerda. Eu acho que ela está se sentindo cobrada, mas quem entende de política sabe que, óbvio, o presidente do partido, ainda mais no Brasil, onde os presidentes são tidos como donos dos partidos, grandes influenciadores desses arranjos, mas não depende, obviamente, só do trabalho do presidente. Ainda mais quando você tem um partido que, se tem um presidente da República, né, o PT tem um presidente da República empossado em exercício. Então, essa articulação realmente deve ser dividida, porque por exemplo, algo que ela colocou em relação ao Padilha, que eu concordo, mas, de novo, também concordo com o Aldrin que, assim, feedback você dá, ainda mais quando você está falando de um time, né? E o papel do Padilha é importante na articulação política, realmente. Ela colocando isso mostra uma fragilidade, inclusive, da coesão ali né, desses grupos mais críticos dentro do partido e da estrutura deles, né? O Padilha tem um papel importante por ser ministro de Relações Institucionais nas construções dessas alianças. O PT foi eleito com uma ampla frente, que já é muito complexa, pensando o modelo político do Brasil, que, apesar de não ser parlamentarista, tem uma composição que leva para isso, né? Na prática, essa governabilidade, ela depende muito dessas alianças, até pelo número de partidos que a gente tem. Então, uma parte desse papel realmente era dele. Então, acho que a piada talvez tenha sido leve, mas faltou talvez essa autocrítica, né? Olhando aqui o lado dela, de que realmente uma parte da responsabilidade estava nele, mas também nada impede de falar a verdade, gente. Mesmo que eu seja responsável por uma questão ali, né, e tenha falhado, ele não colocou a culpa nela, né? Então, acho que ela está realmente mais ácida aí por conta do momento. A saída do partido vai casar com esse desempenho que, de novo, olhando os números, olhando historicamente, PT, óbvio que se esperava ter um desempenho muito maior por ter o Lula à frente da presidência da República. Ele não participou das eleições de uma forma contundente, eu acredito que até por entender que em muitos lugares onde se tentou ali uma participação dele não teve um efeito tão grande, não teve ali uma aderência. Não, ou ele tem pouco espaço para se movimentar também, né? Porque se ele, ou preferiu se preservar ele também, incomoda, né, o MDB, ele incomoda o PSD, ele incomoda a União Brasil, ele incomoda os republicanos, ele não pode incomodar ninguém. Né? Eu li isso e eu queria dar o crédito, mas não me lembro agora, porque foram poucas leituras, né, nos últimos dias em relação à eleição, mas que era a questão das mágoas, né?
Lembrei, foi o professor Fernando Abrúcio que falou isso, né? Pro PT é muito difícil ter participado da eleição municipal, porque a eleição não acaba quando chega ali a urna e você abre. Ela começa, na verdade, no dia seguinte. Aí, se você tem que criar uma composição com tantos partidos para fazer prosperar ali a sua agenda política, você vai criar muita mágoa também. E no dia seguinte, você tem que administrar. E aí, para um presidente que tem mais pouco tempo, né, de mandato, para chegar em 2026 forte, essas mágoas impactariam muito em 2026 no objetivo dele. Então, enfim, é compreensível a frustração, mas acho que mostra aí uma desavença, né, uma faísca que existe de desarticulação, talvez dessa parte política, né, que é tão importante para o presidente. Se é verdade aquela regra de que o que vem a público é apenas uma parcela do que está rolando nos bastidores, dá para imaginar com certeza a tensão que deve estar rolando nos corredores, nos bastidores dos partidos, não só do PT, mas dos partidos de esquerda. Porque eu acho que a derrota não foi só do PT. Exato. A esquerda no Brasil precisa se reavaliar, precisa com certeza fazer um ano aí de terapia. Um ano sabático aí para entender o que vocês estão fazendo que não está funcionando, porque foi uma derrota incontestável, né? Incontestável. E isso fragiliza, né, Aldrin, a própria democracia mesmo. Exatamente. Porque a gente precisa ter grupos fortes, lideranças fortes em todos os lugares, todos os espectros, todos os partidos. O que se espera é que a gente tenha lideranças fortes e, óbvio, sempre vai ter uma outra que se sobressaem, porque a política é de eleição, né? Cargo majoritário alguém tem que ganhar, as alianças compõem, mas você tem figuras ali, mas que elas estejam mais espalhadas e a gente não tenha esses efeitos que tem hoje, por exemplo, de uma ala política estar dependente de uma pessoa, né? E uma pessoa que já tem um desgaste político muito grande, que é a figura do presidente Lula. Então, é importante para a esquerda, sim, fazer essa leitura. Todas as análises que eu fiz e que participei, enfim, mostram que... e li também de muitos outros colegas, né? Mostram que o que aconteceu é que a esquerda... ela está hoje com uma crise, né, de comunicação e de liderança, que é isso, né, tirar da figura somente do presidente Lula para outras figuras, e por isso a derrota do Boulos aqui pesou muito para eles, e também conseguir se comunicar com um público que não é mais o público da esquerda de 10, 20 anos atrás, que você falava sobre a importância do trabalho, a importância da carteira assinada, que você se comunicava com essa classe que é mais próxima, né, da classe D e E, na verdade, né, porque se a gente olha os números aqui de São Paulo, o Boulos teve mais votos em bairros mais nobres, com nível de escolaridade, nível econômico maior. Perdeu na periferia. O Nunes ganhou praticamente em todos os lugares ali onde se era esperado. Só três distritos só. Perdeu no bairro dele, no Campo Limpo. Vizinho dele não votou nele. Ele ganhou na Bela Vista, Valo Velho e Piraporinha, que são 2 distritos ali perto de Interlagos. Interlagos, né? Zona Sul. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.